beleza? Como é que vocês estão? Meus amigos, hoje é segunda-feira, uma nova semana se inicia e nós começamos o vídeo de hoje falando sobre a imprensa. O dia de ontem teve uma matéria bem interessante. Ao mesmo passo que comprova que Bolsonaro sempre esteve certo, a jornalista, ela fez de tudo para tentar, blindar o Lula contra probleminhas que seus amigos estão passando. Então eu quero comentar com vocês sobre isso e também quero comentar sobre um efeito aí que está se propagando de jornalistas, influenciadores que fingem não apoiar o Lula e que agora estão o apoiando. É uma coisa bem interessante. Depois quero falar com vocês um pequeno comparativo ainda dentro da imprensa, porque ontem Bolsonaro foi ao estádio, ele fez o teste do estádio. E como foi que a imprensa narrou esses fatos? A gente vai comentar sobre isso e também vamos falar sobre uma narrativa que surgiu em 2018 e a imprensa mais uma vez está trazendo à tona para tentar causar desgaste ao governo e seus apoiadores. Depois temos que falar do golpe, gente. Agora foi confirmado, o Bolsonaro dará um golpe. Quem diz isso é a Folha de São Paulo. Óbvio, a gente sabe que é mentira. Só que além disso daí, e essa narrativa, ontem a imprensa, mais uma vez, tem muita coisa para falar da imprensa hoje, eles chegaram num patamar, eu quero aqui adiantar isso, uma matéria que envolve um restaurante onde o jornalista está atacando a comida produzida no restaurante para tentar alvejar os apoiadores do Bolsonaro. Sim, não faz nenhum sentido, mas é o nível que a imprensa está chegando para defender o Lula. Depois temos algumas coisas para falarmos sobre a Amazônia, pauta verde e até relembrar um pouco do passado de Bolsonaro. Depois vamos falar do Sérgio Moro, andava sumido e agora ele reaparece junto ao PT, pelo menos nas redes sociais. Uma turma da esquerda detectaram alguma coisinha muito estranha com o advogado do Lula e eles perceberam que parece que ele tá seguindo o mesmo caminho do Sérgio Moro. A gente precisa comentar sobre isso. Quero também mostrar um tweet do Moro, uns vídeos que ele andou gravando e até meio que desmentir também uma coisa que envolve Lula, a Time, a história que o Lula seria um exilado. E por fim, meus amigos, acreditem se quiser. Essa é uma matéria de ontem, na verdade, que agora faz todo sentido. Se lembra que o Dória falou que diferente do de Bolsonaro, o Lula tem uma história, o Lula merece respeito, que ele está disposto a criar um diálogo, etc. Pois bem, o PT mandou dar uma pausa aí no avanço nas relações com o PT, com o PSDB, porque eles não querem melindrar o Dória. O Dória agora se tornou alguém importante para o PT, eles estão com pena. E eles sabem, eles esperam pelo menos, que num segundo turno, num provável segundo turno, o Dória faça um aceno público, grave um vídeo falando que as pessoas precisam votar no Lula em nome da democracia brasileira. Mas a gente vai falar disso logo menos. Vamos começar aqui com a matéria que circulou, viralizou nas redes sociais. A Veja postou o seguinte: crise argentina já é comparável ao desastre da Venezuela. É uma matéria trágica, né? Ninguém gostaria que isso acontecesse. E essa notícia é bem interessante, por diversos aspectos. Primeiro, que comprova que Bolsonaro estava certo. O Aslan fez uma montagem, só deu uma modificadinha para ficar melhor para encaixar em vídeo. Só que a matéria em si tem algumas coisas interessantes, desde o texto até a jornalista. Mas vejam só, 3 matérias, todas da Veja, as 2 primeiras de 2019 e a de ontem, né? Bolsonaro a Bush, a Argentina, com volta de Kirchner, será nova Venezuela. Bolsonaro falou isso. Ex-presidente americano não se manifesta sobre visita do brasileiro que diz não querer a interferência de seu governo nos assuntos internos argentinos. Bolsonaro respeita, a autonomia do país. Isso foi em 15 de maio de 2019. Passou um tempinho, em agosto, 29 de agosto de 2019, a Argentina está longe de se tornar nova Venezuela. Entenda por quê. Bolsonaro tenta influenciar eleição no país vizinho ao atacar rival de Macri, mas pode levar relações com argentinos a momento mais crítico dos últimos anos. Não, isso não vai acontecer. Bolsonaro é um mentiroso. A matéria de ontem, né? Crise argentina já é comparável ao desastre da Venezuela. A população do país sofre sob o efeito de terremoto político, inflação sem controle e recorde de juros. Bolsonaro estava certo, né? E infelizmente a imprensa nacional e internacional fez de tudo para eleger um presidente da extrema esquerda ligado ao Foro de São Paulo. Deu no que deu. Mas, como eu falei para vocês, a matéria é interessante, né? Já quero destacar um nome: Marina Guimarães, a jornalista que escreveu. E tá lá. Já faz um tempo, na verdade essa matéria é do dia... Não, foi publicada ontem, dia 8.
porque está atualizado dia 6, mas que o Veja deve estar com algum problema. Já faz tempo que a Argentina e a crise soam como sinônimos. Entra governo, sai governo e o vizinho do sul não consegue se livrar da urucubaca política e econômica que o arrasta para o abismo. Não são as políticas de esquerda, não são os políticos de esquerda que estão destruindo o país. É uma urucubaca. É um azar, é o destino. Não são os erros sucessivos que o foro dos políticos ligados ao Foro de São Paulo. Não. É a urucubaca. Nunca é culpa de ninguém. Já percebeu? Quando a esquerda está no poder, qualquer coisa que acontece, a culpa não é deles. A culpa não é deles, eles não sabem de nada. É tipo Lula. A pandemia pegou o país com a dívida impagável. Os preços subindo sem controle. Peraí. Os preços subiram, mas não sem controle. O governo argentino controlou os preços. O governo argentino fez controle de preços. Isso, inclusive, foi um dos motivos do aumento. Mas a jornalista não vai te contar isso, porque olha só. E a pobreza enchendo as calças de pedintes. Ao longo dos meses de estagnação e medidas impopulares, Alberto Fernandes, o burocrata que o peronismo instalou na Casa Rosada, rompeu de vez com sua criadora e vice, Cristina Kirchner. Resultado, uma sequência de resultados negativos. A Argentina está ruim porque o Alberto Fernandes, amigo do Lula, amigo pessoal do Lula, rompeu com a Kirchner. Foro de São Paulo. Se ele tivesse seguido a linha do Foro de São Paulo, estava tudo bem. A imprensa imparcial. A imprensa brasileira ela é muito imparcial. Ela é muito imparcial. Em março, o índice de inflação foi 6,7%, o segundo mais alto do mundo, atrás apenas da Rússia, que está no meio do conflito, é 7,6%. Em abril, foram juros que fizeram os argentinos chorar. O Banco Central os elevou pela quarta vez e a taxa anual chegou a 47%, um recorde planetário. Mas continua. Imerso no seu dramático tango político-financeiro, o país está perto de tomar o lugar da Venezuela de pior performance da América Latina. Nos domínios de Nicolás Maduro, a inflação no primeiro trimestre não passou de 11% e a projeção para o ano elaborada pelo Credit Suisse baixou de 150% para 70%. Você vê, ela trata a Venezuela assim num tom que, não, as coisas estão indo bem, as coisas estão melhorando na Venezuela, estão melhorando. Graças a uma política monetária mais realista, acenos positivos para a promoção de negócios e a expectativa de aumentar as exportações de petróleo. Olha como Maduro é uma gente boa. Olha como Maduro é gente boa, é um cara bacana. Já na Argentina, o governo de Fernandes patina em círculo vicioso. Quais foram os erros? Choque aberto com Kirchner. Não seguiu a cartilha do Foro de São Paulo. Olha o erro. Que pisa na tecla popular de resistência a roxos e enfraquecida pela derrota nas urnas nas eleições legislativas do ano passado. A Casa Rosada abriu a torneira do gasto público com aumento de subsídios e planos sociais, o que aprofundou os desequilíbrios. Mas é isso aqui que o Lula defende, é derrubar o teto de gastos, é sair, vai investir no subsídio. O Lula falou que o governo é responsável por alavancar a economia. Os vizinhos que se cuidem. No país natal do Papa, as bruxas estão soltas e não dão sinal de se recolher tão cedo. E eu falei para vocês que isso é interessante, né? Pra você entender por que essa matéria ela defende o Foro de São Paulo, porque ela tenta dissociar o Alberto Fernandes da Cristina Kirchner. É inseparável. A jornalista, a Marina Guimarães, para ter a certeza, né, além de ser o mesmo nome, o tweet dela, minha matéria na Veja desta semana. Crise argentina já é comparável ao desastre da Venezuela. Fez esse tweet ontem, 1h17 da tarde. Fui dar um pequeno bizu. Eu só passei assim com o mouse no Twitter dela para tentar entender, né? Será que ela é de direita? Será que ela é de esquerda? Porque esse texto é sensacional. Esse texto com certeza deve ter vindo alguém que apoia o governo. Não. Olha o que ela compartilha. Recentemente, Guilherme Boulos, grande dia. Pessoa acaba de aprovar apoio a Lula no primeiro turno. União para derrotar o miliciano e voltar a respirar no país. Quebrando o tabu. Enquanto o governo luta contra um comunismo imaginário, na vida real o povo segue passando fome. Não existe comunismo. Não existe. E uma postagem dela, da época da eleição. 2018. Votar em político que em 30 anos nunca fez nada de bom para o próprio estado dele porque é anti-PT ou porque é contra o Foro de São Paulo é papo furado.
Quem vota nele é porque é a favor da ditadura, da tortura de seres humanos, é istas, fóbicos. Ele não. Será que existe algum jornalista que não seja da extrema esquerda, na Veja, no Globo, na Folha de São Paulo, no Estadão? No Estadão acho que tem um Guzo, né? Que eu não sei por que ainda tá. Eu não sei porque ainda não demitiram o Guzo. É o último que ainda tá lá que não é da extrema esquerda. Eu acho que é o único que eu sei do Estadão que não é da extrema esquerda, é o Guzo. Vamos continuar. Tem um fenômeno que tá aparecendo nas redes sociais que é interessante. Pessoas da extrema esquerda que fingem que não apoiam o Lula e do nada, não, eu não apoiava o Lula, mas agora eu vou ter que apoiar para derrotar Bolsonaro. Esse aqui é um grande exemplo, ó. Dia 7, o Chico Garcia fez o seguinte tweet: nunca votei no Lula. Votarei com gosto pela primeira vez. Única forma de tirarmos o demônio de lá. Tá bom. Em 19 de março de 2016, o Chico Garcia falava o seguinte: eu não tenho um partido, sempre votei em pessoas e em projetos. Já votei no Lula 2 vezes. Já votei no Fernando. Votarei com gosto pela primeira vez desde que ele foi descondenado, né? Desde que ele foi descondenado é a primeira vez que você vota no Lula. É o fenômeno. Fenômeno de pessoas que... Eu virei lulista. Eu nunca fui lulista, eu acabei de virar. E pra ser um fenômeno não pode ser um caso isolado. Tem vários casos. Eu fiz questão de pegar mais um. A gloriosa Ethel Maciel, PhD, você vê, né? A pessoa ela tem que expor no nome dela, no nick, que ela é PhD. Não basta ser verificado, é verificado e PhD. Ela fala, ó, quando a gente vê que o candidato é diferenciado, em uma crise de negacionismo científico, o candidato segue cientistas. São vários que ele segue e não é de hoje. Tem meu respeito. Estou com Lula. Ela está comemorando porque o Lula está seguindo ela. Aqui é o caso de uma pessoa que a gente sabe que apoia o Lula, mas tá de brincadeira. Olha isso aqui. Não é pra nada não. É porque ela fez uma postagem. Eu lembrei que eu tinha... Eu lembrei dessa mulher porque ela tinha passado na minha timeline recentemente com a seguinte postagem, ó. Meu pai, 91, minha mãe, 86... renovaram o título de eleitor hoje, no plantão do TSE, para votarem contra o golpismo. Viveram e sofreram durante a ditadura militar. E agora sofreram nesse governo de morte de inflação. Me deram a lição de esperança. Vamos mudar o Brasil. Aí eu, na época, falei o seguinte, eu falei, realmente escrever um textão, mas pelo visto, teus pais não te ensinaram a ter envergadura moral para bater no peito e falar que você vai votar no Lula. Pode me dar bloco, militante, mas sai do armário. Tá com vergonha de declarar o voto no Lula? Aí, de frente de mim, a Bia foi um pouco mais a fundo, né? O Lula começou a me seguir. O Lula começou a me seguir como se o Lula não conhecesse ela, como se pessoas do PT não conhecessem a gloriosa Ethel Maciel. Olha o que a Bia traz. A mesma ciência que ela defende, né, é a ciência que embasou ela na hora de conceder o título de honoris causa a Leonardo Boff. Leonardo Boff, o petista, intelectual petista, ligado aí, né, CNBB, etc. Qual o seu vínculo com o PSOL? Olha isso aqui. Isso aqui é uma postagem que está num site de um deputado do PT, do Sergipe. Não vou lembrar agora o nome do deputado. Mas olha só. Leonardo Boff recebe título doutor honoris causa na UFES. A cerimônia contou com a presença do reitor, Reinaldo Ascenton Ducati, que fez a entrega do título, da vice-reitora, a Ethel Maciel. Nossa grande cientista era, na época, vice-reitora da UFES. E ela foi, autora da proposição do título ao Conselho Universitário. Ela que teve essa ideia sensacional. Vamos dar o título de honoris causa. Honoris causa? Vamos dar. Aí agora, nossa, eu estou surpresa. O Lula me segue. Aí a Bia trouxe essa foto aqui, né? Todo mundo ali com a máscara do Lula, PT, Juventude PT, na UFES. E a Bia trouxe essa postagem aqui, ó. Plenária Virtual Nacional do PSOL. O Brasil precisa respirar. Isso aqui foi ano passado, ó. Thalíria Petroni, Ethel Maciel e o Guilherme Boulos. É o fenômeno. Pessoas que se descobriram lulistas. Nunca votaram no Lula. E agora o Lula me segue, eu estou surpreso.
Estou surpreso. Agora, uma coisa que não dá pra ficar surpreso é a forma como a mídia trata Bolsonaro. Ontem Bolsonaro foi assistir um jogo de futebol. Sem ter como criticar, aqui é uma matéria do Poder 360 que a Era trouxe, é o seguinte, ó. Bolsonaro assiste a Flamengo e Botafogo, em Brasília. Agora, olha o subtítulo. O presidente assistiu a partida válida pelo Campeonato Brasileiro do camarote e, olha o crime, sem uniforme de nenhuma das equipes. Bolsonaro não vestiu a camisa de nenhum time. Não vestiu. Ele não escolheu nem Flamengo nem Botafogo. É um golpista. Bolsonaro é um golpista. A Era fala, pronto. Depois do sem distanciamento, sem máscara, sem capacete, pasmem, sem uniforme. Que absurdo. Mas não é absurdo, a gente sabe como é a imprensa. A gente sabe como é a imprensa. E se tem uma coisa que é inegável, é que o teste do estádio, meu amigo, não é pra qualquer um, hein? Quem lembra da Dilma? Ali que começou a derrocada da Dilma. Mas vamos ver aqui, né? As vaias, como Bolsonaro foi destruído pela população comum enquanto o Lula se esconde. Vou tirar aqui porque tem uma música aí de fundo, mas dá pra aqui só pra ver, ó. Vamos aqui na boca. Tirar só por causa da música de fundo. Mas tem aí. Tá de boa. Aqui na verdade tá todo mundo cantando hino, né? Esse pessoal, pô, o pessoal tá vaiando. O pessoal tá cantando só o hino só. Nada demais. Até que segue. Talvez eles não notaram ainda a presença de Bolsonaro em campo. Mas temos outro vídeo. O verdadeiro datapovo, né? Que agora o jogo já começou. Não é mais o hino, agora é a algazarra. Dá pra falar de Bolsonaro agora? Agora dá. Vamos ouvir juntos. Eu acho que pelas imagens, né? Vendo várias pessoas filmando, batendo foto, mandando tchauzinho, etc. Parece muito que Bolsonaro não tá sendo maltratado, né? Parece que maltratado ele não tá sendo. Vamos falar que ele tá sendo vacinado. Não, mas maltratado ele não tá. O Lula pisa na rua? O Lula consegue pisar na rua sequer? Mas é o favoritíssimo. Favoritíssimo pra vencer. Aí vejam só. Falei pra vocês na narrativa que tá voltando. O Carlos Bolsonaro fala o seguinte, ó. Tá fora de ordem. Na verdade, esse aqui é o primeiro tweet. Novamente tentam criar uma realidade fantasiosa em que apoiadores do presidente, de jovens a idosos, são violentos e representam um risco à democracia, ignorando o fato que foi Bolsonaro que sofreu, né, o atentado de 2018 pelas mãos do Adélio Bispo. Aí o Carlos trouxe aqui o tweet do Bernardo Melo Franco, jornalista do Globo. Polícia Federal precisa reforçar a segurança dos candidatos à presidência. Cerco de bolsonaristas a Ciro e Lula deve servir de alerta para o clima da campanha. Aí você vê. Na época, tentaram impor a mesma narrativa. Em 2018, teve a mesma narrativa que os apoiadores de Bolsonaro são violentos e temos que proteger a esquerda, tudo aquele blá blá blá. Ele diz, ó, na época tentaram impor a mesma narrativa com falsas denúncias de ataques NZs a apoiadores do descondenado por corrupção Lula, né? A direita extremista estava atacando os petistas. E essas narrativas, essas histórias que tentaram levantar, posteriormente foram desmascaradas pela polícia. Polícia, era mentira! O próprio Post e sua vice espalharam a fake news. Não houve retratação, muito menos inquérito. Aí tá lá, o 10 de outubro de 2018, o Haddad. Essa escalada de violência tem que ter um fim. Estamos recebendo denúncia de atos violentos em todo o país. Uma jovem foi praticamente sequestrada e rasgou a barriga dela e blá blá blá. Aí passou poucos dias, dia 24. Jovem
que disse ter sido marcada, vai ser indiciada por falsa comunicação de crime, diz o delegado. Laudo da Polícia Civil do Rio Grande do Sul aponta que ela fez, né, a marca em si mesma, ou teve consentimento dela para que os cortes tenham sido feitos. E mais uma vez tentam trazer a mesma narrativa. A mesma narrativa. Aí depois, quando tem algum atentado, é sempre contra Bolsonaro. Aí quem precisa falar, não, a culpa do atentado foi de Bolsonaro. Porque ele fica propagando ódio o tempo inteiro. Aí o Carlos fala o seguinte, ó. Incrivelmente, uma tentativa de tirar a vida de Bolsonaro em praça pública do candidato que estava liderando a disputa das eleições de 2018 nunca foi motivo para os jornalistas isentos falarem de ameaça à democracia. Sabemos o motivo. Na época ninguém falou que era um tentado de democracia, ninguém falou que as eleições estavam em risco, né? Nada. Abafaram um caso, obviamente, né? O Adélio, inimputável, pobre coitado. E o Carlos traz um vídeo, mandar para vocês. Eu achei interessante. Eu já tinha visto uma vez, porque é uma jornalista, ela tá questionando o Lula. Porque o Lula tá mentindo tanto que ela começa a questionar o Lula sobre o caso do Adélio. Olha o que ela disse. Fala esse tipo de argumentação sem provas, o senhor acha que o senhor contribui para tornar um ambiente menos radical, menos tóxico de desinformação, ao propalar suspeitas sem indícios de provas? Deixa eu falar uma coisa para você. Eu falei com muita tranquilidade desde o dia que aconteceu aquilo, porque eu não vi sangue. O Bolsonaro deu uma entrevista assim que chegou no hospital, ele foi internado, já tinha um senador fazendo uma entrevista com ele. Isso foi depois. E eu te confesso que eu fiquei com muitas dúvidas. Mas se você tem certeza, eu sou até capaz de ter a sua palavra como veracidade. Não é questão da minha palavra, né? A gente teve um atendimento na Santa Casa de Juiz de Fora, uma internação no Albert Einstein, por exemplo. O senhor acha, se a sua suspeita se baseia, por exemplo, na possibilidade de que os médicos estão num conluio para fazer uma encenação fake? Você acredita que houve a facada? Acredito. Então acredito em você. Uhum. Morreu o assunto. Pronto, morreu o assunto. Esse é o normal. Esse é o normal do Brasil. Pode falar o que for, cara. É inacreditável. É inacreditável. A gente sabe que a esquerda, se pudesse, faria com todo mundo de direita do planeta. Porque eles fazem isso, né? Dos outros países. Quando ninguém tá vendo. E a imprensa faz questão de esconder. O Zeca Disseu, ele ontem fez o tweet o seguinte, ó. Relembrando, quem diz nem Lula nem Bolsonaro, na verdade é Bolsonaro e morre de vergonha de assumir. Quem vota no Ciro ou algum inútil da terceira via estará ajudando Bolsonaro a ir ao segundo turno. Para salvar a democracia e o Brasil, chega de neném e vamos juntos com Lula. Aí o Texugo fala o seguinte, ué, Disseuzinho, né? É o filho do Disseu. Mas o Lula já não estava eleito no primeiro turno? E agora já está assim desesperado, pedindo que pelo amor de Deus não votem na terceira via, que isso, que aquilo outro. Vai vendo, né? Vai vendo. O Lula é favoritíssimo. E aí a gente vai continuar. Porque tá todo mundo aí falando, né? Não podemos deixar Bolsonaro, não podemos compactuar com um homem que tá o tempo todo tentando destruir a democracia brasileira. E temos que falar do golpe. Temos que falar do golpe. A Folha confirma, ó. Vai ter golpe. Passe a informação. Então pronto, eu, né? Quem sou eu na fila do pão comparado à Folha de São Paulo? Quem sou eu na fila do pão? É a Folha de São Paulo falando. Passe a informação. Então, ó, gente, tô passando pra vocês a informação que vai ter golpe. Viu? Vai ter golpe. Se não tiver, aí você reclama com a Folha de São Paulo depois. Só quero ler esse parágrafo aqui do meio, ó. Só esse parágrafo aqui do meio é o suficiente. Só esse aqui. Cadê meu mouse? Só esse daqui, ó. Olha isso aqui. Cadê? A leitora e o leitor talvez ponderem que admitir o receio de um golpe é justamente o jogo que Bolsonaro e aliados querem jogar. A questão, acredito, é que já passamos desse ponto. Bolsonaro se perdeu em campo, mas arrasta muita gente com ele apenas pelas circunstâncias. Não pode mais ser tratado como um risco. Não pode. Mas sim como certeza
de dano para as instituições e para o país. Ele precisa ser contido. Vai ter golpe. Vai ter golpe. Passe a informação. Folha de São Paulo. Se eu colocar isso no título, eu ia falar que era clickbait, né? Eu tô aqui quase pensando em colocar no título. Vai ter golpe. Passe a informação. Se tiver no título, agora vocês sabem por que é. A Tsuki fala o seguinte, ó. A oposição respira golpe, come golpe, bebe golpe, caga golpe e vivem com o fantasma do golpe. Admitindo entre quatro paredes que a imprensa fala para as paredes, o jeito é tratar Bolsonaro não mais como um risco, mas alguém que precisa ser contido. Nojo dessa imprensa. E fica pior. Fica pior, Tsuki. Tsuki. Gente, eu achava, assim, tem alguns limites que eu ficava me perguntando, que eu não sabia nem que dava pra quebrar, porque eu não pensava que a imprensa podia chegar a esse ponto. Eu achei isso aqui muito absurdo. Eu achei muito absurdo. Talvez vocês não achem, mas eu nunca pensei que uma empresa seria atacada porque o dono... Porque o dono é para Bolsonaro normal, mas por causa da comida. Iria se utilizar da comida que a empresa produz para atacar o dono porque ele apoia Bolsonaro. A Folha de São Paulo, a mesma que mandou avisar para vocês que vai ter o golpe, postou essa matéria, ó. Vai ter camarão do coco bambu no golpe de Bolsonaro? É a manchete. Dono do restaurante integra uma casta de empresários que apoia o governo, apesar do golpe iminente, ou por causa do golpe. Não sabe, né? Se apoia mesmo com golpe ou ele apoia porque vai ter golpe. Aí coloca ali uns camarões, etc. Vamos para a matéria. Quando aparece essa foto no meio da matéria, tem uma legenda. E essa legenda ele aumentou um pouquinho em forma de texto. E a gente começa por isso. Ó. A qualidade da comida é, no mínimo, discutível. Falando do coco bambu. O coco bambu é célebre por esmagar a delicadeza dos frutos do mar com toneladas de molho branco, requeijão, mussarela e parmesão. Golpista, golpista. Continua cerrando fileiras com o presidente, apesar do golpe anunciado e iminente, pronto para marchar quando vier a derrota eleitoral, ou seria por causa do golpe? No ramo da alimentação, Barreira, que é o dono aí do coco bambu, faz dupla com Júnior Duski, olha só, quizá dos hambúrguer ressecado do Madeiro. Ambos se vestem de Zé Carioca e vão festejar, com o camaradinha Luciano Hang, o fascismo caricato. Perdão pela redundância, que viceja no Brasil calcinado. Na festa do golpe de Bolsonaro, se golpe houver, vai ter hambúrguer do Madeiro, vai ter camarão do coco bambu e talvez até lá Bolsonaro já tenha aprendido a mastigar o camarão. Isso é uma matéria da Folha de São Paulo, falando do hambúrguer ressecado do Madeiro e esmagar a delicadeza dos frutos do mar. Sim, você leu isso. Isso aqui é uma matéria da Folha de São Paulo. É uma matéria da Folha de São Paulo. Mostra pro teu amigo então. Fala assim, você... Aqui, eu vou até volta aqui se tu quiser bater um print. Mostra pra ele e fala assim, vem cá, irmão. Dá uma lida aqui comigo. Tu acha que isso aqui é normal? Chegar a esse ponto aqui pra destruir o governo, falar de comida. Falando de comida, no dia de ontem, eu recebi um story na minha DM, né? Da Karina Valdrick. Ela só me mandou o history, não falou nada, não comentou nada. Mas um perfil, tio rico, ligado ao mercado financeiro, que dá dicas para investidores. Aí tá lá Filho das Mães, né? E abriu uma caixa de pergunta. Aí a pessoa perguntou o seguinte: ganhar muito na pecuária, algum insight, alguma ideia para eu ganhar dinheiro investindo no agronegócio? Sabe qual é a resposta de quem dá dicas de investimento? O mercado olha com cuidado por questões ESG. Enquanto a Folha de São Paulo ataca os apoiadores de Bolsonaro, o mercado hoje já olha com receio o agronegócio brasileiro. Porque no ESG, porque o boi bufa. E o peido do boi está esquentando o planeta. O metano do boi. É absurdo, mas é o que está acontecendo. É o planeta que a gente está, né, vivendo. E aí, fazendo esse gancho, olha só.
A Yara trouxe essa matéria, para mim ela resumiu, já nas primeiras 2 linhas, a parte mais importante. A pauta ESG é forte. Chegará o dia que a empresa que não estiver certificada não conseguirá financiamento. Tá mais do que certo. O cara, assim, a Bolsa de Valores, você abre o capital para você receber, né, financiamento externo, capitalizar de forma mais fácil. Mas o cara tá falando, cara, não bota dinheiro na pecuária não, porque não é ESG. Não bota dinheiro. Se você não tiver o selinho do ESG, você não vai receber dinheiro. Pequenos e médios negócios são a maioria do movimento. Duvido que uma pequena e média empresa brasileira consiga pagar por uma certificação e implementação dessas. Aí ela traz a matéria do UOL. Práticas ambientais atraem investidores. A comprovação de práticas sustentáveis por meio de certificações tem ajudado empresas na captação de investimento. Só quem é SG recebe. Só quem não recebe. E você percebe uma coisa interessante. O agronegócio brasileiro, que é a locomotiva do nosso país, é o principal problema do SG. E, ao mesmo tempo, são uma das bases de apoio do governo atual. E é um dos grupos que o governo mais se preocupa. Vide, né, a queda das ações do MST. No sistema B, que avalia aspectos de meio ambiente, comunidade, governança, funcionários e clientes, cresceu quase 260% o número de negócios certificados entre 2017 e 2022. Indo de 60 para 215 empresas, as certificações concedidas ganharam fôlego nos últimos 2 anos, foram 29 em 2019, 39 no ano seguinte e 45 em 2021. No dia de ontem também saiu uma matéria no Estadão, sendo ainda mais específica, que é Práticas Verdes e ESG movimentam certificações. O ESG movimentando a certificação. Ontem. Olha como... Eu fico às vezes maravilhado como essas notícias elas começam a se encaixar. No intervalo de tempo, assim, quase que instantâneo, você vê o que está sendo na Folha de São Paulo, atacando restaurantes, atacando isso, atacando aquilo outro, vem a ESG, vem a certificação. Você acha que a Folha de São Paulo está atacando a forma como a pessoa cozinha, mesmo sendo 2 restaurantes famosíssimos, Coco Bambu e o Madeiro. Essa comida ressecada destrói a qualidade do fruto do mar. Se ataca dessa forma, qual a dificuldade para a Folha de São Paulo, por exemplo, atacar o produtor rural? Atacar principalmente o produtor bovino? Qual a dificuldade? Nenhuma. É zero. É zero. Isso daqui é se preocupar com o meio ambiente e impulsionar a economia ao mesmo tempo. Isso daqui é melhor do que essas certificações todas, etc. Olha, foi a capa da revista Oeste. Ó. Isto é uma reserva indígena. Isto é uma reserva indígena. Olha só, um trem passando, prédios, etc, né? Ali, estocar grãos. Mas enfim, enquanto os índios do Brasil são proibidos de tocar nas próprias terras, tribos dos Estados Unidos e do Canadá enriquecem com a extração de riquezas naturais em suas reservas. E com esse dinheiro, eles conseguem se manter, conseguem conservar a sua cultura, conseguem se desenvolver, conseguem gerar alimentos. E tudo isso sempre respeitando as regras ambientais. Não precisa de SG, não. A turma da SG com certeza é contra isso no Brasil. Que a Amazônia tem que ser preservada. O índio nos Estados Unidos pode. O índio na Europa pode. O índio na América Central. O índio no mundo inteiro pode. Só não pode no Brasil. A Elisa diz, enquanto no Brasil a causa indígena serve como proselitismo político, é fonte de renda de alguns países, de algumas ONGs, tribos indígenas nos Estados Unidos e no Canadá enriquecem com extração de riquezas naturais em suas terras. E é sobre isso que a gente vai falar o próximo tema, que é exatamente sobre o uso da terra indígena. E é um complemento que a gente falou no vídeo de ontem. E mais uma vez, o Vilimigo trazendo aqui o assunto. Ontem ele puxou uma matéria interessante que envolvia aí o leão do Tucuruí. A gente comentou como aquilo tem tudo a ver com soberania nacional, diferente do que o Lula defende. E ele trouxe aqui mais uma matéria, que saiu agora no site do Socioambiental. Ontem, no vídeo antes, a gente mostrou o Socioambiental comentando sobre a matéria do G1. Agora escreveram a matéria dele mesmo, que é interessante. Organizações da sociedade civil, ou seja, ONGs, as ONGs e a oposição no Congresso, ou seja, as ONGs e a esquerda, o time do PT, do PSOL, do Randolfo Rodrigues, temem que a aprovação do PLP 275 possa prejudicar negociações dos Waimiri, a Troari, sobre o leão do Tucuruí. Qualquer coisa fora do acordado, nós cancelamos o acordo e acabou, diz o advogado.
O advogado sabe mais do que todo mundo. Sabe mais do que todo mundo. Aí o Vilimigo fala o seguinte, ó. Querem mais compensações? Olha o alerta. Por meio de advogado, o povo indígena... Bom, só eu acho estranho um povo que deseja se manter-se nativo tenha algo tão sofisticado como um advogado representando. Mas o objetivo é nobre, né? Um povo e um território gigante. Gigante. Pra você ter ideia do tamanho do território, o Leão vai passar mais ou menos... É mais ou menos um retângulo. O território, eu não botei o mapa aqui no vídeo não, mas é mais um retângulo. O Leão vai passar na parte mais fininha do retângulo. E esse pedaço fininho são 127 quilômetros. Você conhece alguém que tem uma fazendinha de 127 quilômetros de extensão? Você já imaginou isso? Ah, não. Eles querem manter nativa. Olha que foto bonitinha, mas tem advogado. Tem advogado. Vamos comentar a matéria. Ó. Por meio de um de seus advogados, o povo indígena avisou que não aceitará alterações nos compromissos firmados com a Transporte Energia S.A. O acordo entre a empresa e a comunidade para o pagamento das compensações pelos danos socioambientais da obra foi anunciado na terça depois de mais de 10 anos de negociações, disputas judiciais e polêmicas. Será que esse acordo ele não foi meio que fechado exatamente por causa desse PLP? Que eles viram que ia ser aprovado, então era melhor eles correrem e deixar de fazer bico e gosto ruim? ONGs, né? Organizações da sociedade civil, ONGs, e alguns parlamentares da extrema esquerda temem que a aprovação do PLP possa prejudicar as negociações. De acordo com Jonas Fontelli de Carvalho, eu grifei o nome porque é o advogado e a gente vai falar desse advogado daqui a pouquinho. Grava esse nome. Jonas Fontelli de Carvalho. Advogado da Associação Comunidade Waimiri, qualquer tentativa de interferência externa poderá implicar seu cancelamento. Ninguém vai botar o bedelho aqui, não. Quem manda é a gente. Quem manda é os índios. O decreto de Bolsonaro não menciona o Leão especificamente, nem qualquer valor a ele referente, mas regula aspectos do sistema de energia da Amazônia após reunirem-se com Bolsonaro. Porém, políticos de Roraima afirmaram à imprensa que até 90 milhões de reais poderiam ser disponibilizados para a obra que vai atravessar a tribo Waimiri. Outros 33 milhões seriam cobertos pela Transporte Energia. E aí termina falando o seguinte, ó, apesar desses 123 milhões, Carvalho afirmou que o total das compensações ainda está sendo calculado. 123 milhões? Acho que é o suficiente. Deixa eu só desligar aqui o telefone, dá uma pausa. Pronto. Tive que abrir o portão para minha mulher. Então tá lá, né? Parece que 123 milhões ainda está sendo negociado, né? Isso só para construir. Não, pra gente poder construir, a gente vai te pagar 123 milhões. Imagine, né? Como é um problema. Você vai ter uma linha de transmissão. Só isso. Toma aí 123 milhões. Por causa de uma linha de transmissão. Mas tem muito impacto para essa tribo, tá? Lembra do advogado, né? Jonas Fontelli de Carvalho. Eu resolvi dar um Google. Um pequeno Google no nome do advogado. E encontrei. Cadê? Avança aí. Essa matéria aqui do Estadão. Presidente da FUNAI transforma licenciamento de leão de energia em caso de polícia. Eu falei, eita, poxa, agora? Mas tá complicado, né? Tá complicado. Essa matéria foi de junho do ano passado. O presidente da FUNAI, Marcelo Xavier, decidiu transformar o processo de licenciamento ambiental de uma obra de transmissão de energia em investigação policial. No dia 12 de maio, a Polícia Federal abriu inquérito após ser acionada por Xavier, o presidente da FUNAI, para investigar lideranças indígenas e 9 servidores da própria FUNAI, sob acusação de que atuariam para colocar diversas barreiras e entraves à aprovação do projeto que prevê a instalação de uma rede de alta tensão entre Manaus e Boa Vista. É o Leão do Tucuruí. Tô começando a gostar desse presidente da FUNAI. A gente viu um vídeo recente aí em vídeo. Após os indígenas, os Yanomamis serem encontrados, ele deu uma entrevista falando, pô, as coisas têm que ser investigadas, tem que ser, agora sim.
São narrativas que estão sendo assim jogadas na imprensa internacional de forma reiterada, sem nenhuma responsabilidade. Será que não tem ninguém por trás dessas narrativas? O tempo todo para queimar o Brasil? Eu acho que isso aqui deveria ser investigado pela polícia. Ele falou isso bem recente, né? O quê? Quinta, sexta-feira? Mas enfim. Um dos citados no processo, olha quem está citado, e que foi chamado pela Polícia Federal para prestar esclarecimentos, é o advogado Jonas Fontelli de Carvalho, que atua na defesa dos índios, o Waimiri, e representa a CWA. Segundo o relato de Marcelo Xavier no processo, Jonas teria ascendência sobre o líder indígena Mário Paui Atroari, dificultando o processo de licenciamento. Eu não acredito nisso. Jamais um advogado, uma ONG, jamais eles iriam utilizar os índios para ganhar dinheiro, para tirar proveito. Jamais. A esquerda não faz isso. A esquerda não faz isso. Eu duvido. Mas só vou mostrar, né, como as coisas no Brasil são muito intrigantes e interessantes. Sobre os indígenas, olha que interessante também. No dia de ontem, o UOL soltou essa nota. Ó. Tixai, não sei o nome. Vamos falar, Surui. A Surui fala sobre ações urgentes para frear crise climática. E a Yara fez essa linda colagem. Linda, assim, você entende rapidinho o que está acontecendo com apenas uma imagem. A Yara tinha colocado um texto, vai ficar muito pequenininho para colocar aqui. Só com as imagens a gente consegue entender tudo o que está acontecendo. Ó. A Surui, né? A Surui trabalha na parte jurídica da Associação de Defesa Etnoambiental Canindé. A Yara só deu um Google e o Google já te mostra que essa Associação de Defesa é um organismo vinculado à CNBB, dos bispos, a parte da esquerda, né? Teologia da Libertação, lá do Leonardo Boff, dos petistas. A Tsui, olha só essa chamada. Quem é a Surui? A Índia de Soros, a Índia do Jorginho Soros. Destaque na COP26, estava junto com a Helena Zabó, jovem indígena tem pai perseguido pelo governo Bolsonaro. E a mãe foi ameaçada. E tá onde agora? Tá brilhando no UOL. Ela também teve no Roda Viva, não sei se foi esse ano ou foi ano passado, é a Índia do Jorge Soros. Tudo isso acontece. Gente, ontem. Todo dia tem alguma coisa no Brasil. Isso aqui também foi ontem. Lá vai a ONU no Brasil. O que são as mudanças climáticas. Aí ele vai te explicar. Saiba nessa página especial das Nações Unidas sobre o tema. Aí o Vili Migo fala o seguinte, ó, cartilha da ONU. A ONU promove cartilha climática, fala sobre clima, crescimento, aumento dos níveis de oceanos. No final, né, o objetivo, segundo o Vili Migo, é pedir para você ajudar a financiar a pauta verde. Parece até comercial de ONG. Olha o que a matéria diz. Podemos pagar a conta agora. Ou pagar caro no futuro. Melhor pagar agora, né? Para sair mais barato, com desconto. A ação climática requer investimentos financeiros significativos por parte de governos e empresas, mas a inação climática é muito mais cara. Uma etapa crítica é que os países industrializados cumpram seu compromisso de fornecer 100 bilhões de dólares por ano aos países em desenvolvimento para que possam se adaptar e avançar em direção às economias mais verdes. Aí a matéria tem lá um quadro que é assim, finanças. Aí esse ele não fala muito, né? Ele só deixa um link para quem é mais interessado, tipo eu. Como o mundo vai pagar a conta? Explicamos e ainda fala em valores. Aí eu cliquei para ver quanto dinheiro a gente precisa para salvar o planeta. Pouquinho, muito pouco. O mundo precisará fazer investimentos significativos em infraestrutura nos próximos 15 anos. Sabe quanto? Em dólares? 90 trilhões. Trilhões. Já cuspi agora, né? Não sei se a câmera captou. E eu coloquei ali embaixo em única linha o PIB brasileiro em dólares em 2021. 1,6 trilhão. Deixa eu abrir aqui a calculadora, deixa eu ver, né? Deixa eu ver. Quanto a gente tem que investir pra gente salvar o planeta? Deixa eu dividir aqui 90 por 1,6. Cadê a calculadora? 90 dividido por 1,6. 56 vezes o PIB do Brasil. Se todo o PIB brasileiro, a gente não gastasse um único real com educação, saúde, com nada. 56 anos, a gente salvava o planeta. Só que,
Se deixar pra frente fica mais caro, tem um juros, né? Vai! Apenas 90 trilhões de dólares para salvar o planeta. É mole, gente. Assim, onde é que essa galera quer chegar? Com essas metas, com esses números, é algo inacreditável. Inacreditável. É inacreditável. Isso aqui já demonstra de forma clara que, pelo menos assim, o percurso e o caminho que eles estão apontando tá errado, porque é inviável. É inviável. É inviável. Se o Brasil não gastasse R$1 com nada, seriam mais de 56 anos para conseguir os 90 trilhões. Isso é só o Brasil pagando sozinho, né? Beleza. Pô, bicho, não dá. Aí a pauta verde. Aí vem, ó, o Grupo Globo. Isso aqui foi ontem também. Escritora radical dos anos 60, Ana Kavan anteviu um apocalipse ecológico. Aqui é tipo a matéria da Folha de São Paulo sobre o golpe, né? O golpe vai acontecer. É fato, é real. É mesmo isso aqui, ó. A gente tá vivendo um apocalipse ecológico. A gente tá vivendo. Não é achismo. Vai ter. Passa a informação à frente. Trazendo isso daqui é uma coisa mais palpável. Tá, beleza, isso aqui tudo. E agora? A gente vem falando sempre. 2022, a gente vai eleger os políticos, principalmente no legislativo, que vão lidar na próxima legislatura com dois grandes temas: soberania e regulamentações. Ontem eu até parei pra pensar, acabei conversando com um amigo, cheguei a uma conclusão, que eu falei, cara, deixa eu aqui no dicionário e você vai ver quão próximo soberania e regulamentação tá. Mas olha só essa matéria, ó. O desafio da regulação multilateral da mudança climática. Aquele mesmo tipo de palavra, né? Gatilho que a Elana Zabol, por exemplo, usa, né? Não, ó, eu tô aqui na ONU para cuidar, a gente precisa de novos acordos multilaterais. Aquela economista da USP, que saiu uma matéria no Metrópolis, que foi trabalhar pro Jorge Soros, foi noticiada, porque ela é ligada ao Guilherme Boulos, ela fala, não, tô indo para lá para trabalhar na criação de, sei lá, na verdade não na criação, mas para reforçar o multilateralismo que o mundo já existe. Aí tá lá, ó. Já estão pensando como é que vai regular. Tudo querem regular, tudo querem controlar. É exatamente o socialismo. O que é o socialismo? Que estava lá no livro do Marx. O Estado vai gerir os meios e os bens e os meios, e a produção e tudo, e a pessoa e tua vida. E ele vai falar, tu faz isso, tu faz aquilo outro, e eu vou te dar isso aqui, eu vou te dar aquilo outro, tu vai ter mais, tu vai ter menos, e vida que segue. Ah, Renato fala o seguinte, peraí. Se o gás carbônico é o problema, logo, o homem também é um problema. Para salvar a mãe terra, é preciso, sei lá, passar fome. Porque produzir comida gera gás carbônico. Uma parcela do povo, né? Os poluidores. Quem são os poluidores? Ou até aprovar, quem sabe, né? Não, vou tirar minha vida em nome do planeta Terra, né? Vou me juntar com a mãe natureza sob o discurso em prol do planeta. Se o socialismo executou, o ecossocialismo vai ser um massacre. Aí sai essa matéria, que envolve regulamentação, e aí eu vou mostrar para vocês uma coisa de Bolsonaro. 2 barbaridades no Congresso podem piorar o ambiente. O quê? Decreto que anularia aumentos de energia, destruiria a confiança na regulação. Bolsonaro tem um decreto para tentar barrar o aumento da ANEEL. Porque assim que a tarifa abaixa, a ANEEL vai aumentar, tá de brincadeira. Os reservatórios subiram, tirou a bandeira vermelha. Aí o preço que era para cair, a ANEEL vai dar reajuste. A preocupação da Veja não é você pagar menos na sua conta de luz. A preocupação do Maílson da Nóbrega, na Veja, é a confiança na regulamentação. Confie na democracia, confie nas instituições, agora a gente já está no confie nas regulações. Olha o nível que está chegando as coisas. Enquanto a interferência nas alíquotas do ICMS violaria a Constituição. A Veja acha que é um problema abaixar o valor do ICMS pelo Senado. É um problema. Não pode, vai contra a Constituição. Você tem que pagar mais caro na gasolina. Olha só como é interessante. Eu estava falando para vocês. Quando você vai no dicionário, você olha a palavra soberania. Olha os significados. Qualidade de soberano, poder político
independente e supremo, ou seja, eu mando aqui, situação de independência de um órgão ou de um Estado. Autonomia para tomada de decisões. O que são regulações? O que é regulamentar? É você impor regras. Para você impor regras, você está delimitando a soberania de decisão de grupos, pessoas. Nami, ei. O cachorro veio ali, já cria confusão. Então, assim, você está delimitando. Você está tentando tirar. Aqui, velho. Parece aqui. O que foi, pai? Oxe. Você está tirando a autonomia da população, do país, do presidente, de mil coisas. Porque se o teu país... Olha só, vamos pegar o SG. Se o Brasil é dos brasileiros, a Amazônia é dos brasileiros, caberia aos brasileiros determinar o que fazer com a Amazônia. Não, não. Quem diz o que pode e o que não pode fazer é o SG. Que coloca, inclusive, o próprio mercado de joelhos. É um grupo de pessoas iluminadas, ninguém nem sabe de onde que vieram. Na verdade, se sabe, né? Foi... Para ter trazido aqui até um texto para mostrar para vocês, mas deixa pra lá. Foi um grupo de grandes empresários, foram 50 grandes empresários, 9 instituições no ano de 2004, que junto com o Kofi Annan na época, na ONU, chegaram à conclusão que tínhamos que criar um caminho para salvar o planeta e foram traçando várias regras e agora ninguém mais sabe quem controla. A soberania entra exatamente para falar, não, amigo, essa regra aí, bota em tua casa, bota em tua empresa. No Brasil, quem manda são os brasileiros. A maior parte dessas regulamentações, dessas autarquias, dessas coisas que aparecem certificações, na maior parte do tempo, são criadas por pessoas que não têm nenhum poder constituído, não receberam nenhum voto, nem foram indicadas por pessoa que receberam votos. Olha como regulamentação é exatamente o antagonismo da soberania. Acho que dá para entender a ideia, né? De forma de analogia. Tenho que elaborar melhor esse raciocínio. Mas enfim. Falei para vocês que eu vou mostrar uma coisa de Bolsonaro, né? Em 2015, Bonorinho publicava isso daqui, ó. AAA, Andes, Amazônia, Atlântico. Gigantesco corredor ecológico é nova ameaça à soberania brasileira. Sob o pretexto, olha isso daqui, 2015, gente. 2015. Bonorinho, ó, sob o pretexto de deter mudanças climáticas, esconde-se interesses mundiais na mais rica região do mundo. Por ocasião da Conferência Ambiental COP21, Paris, dezembro de 2015, pela incapacidade de gerir essa região, o Brasil poderá ser amputado de seu mapa o norte da calha do Rio Solimões / Amazonas. A exemplo da autodeterminação dos povos indígenas, o AAA também conta com apoio ou, no mínimo, omissão do governo brasileiro. 2015. Lá ia Bonorinho. 2015. Não, a gente não pode fazer porque não deixa, por causa disso, por causa daquilo outro. O BNP Paribas não vai abrir linha de crédito para você comprar terra no Amazonas se antes de 2008 a terra já não fosse produtiva. Quem criou essa regra? Eles criaram. A gente não é soberano para decidir como as coisas funcionam. E eu achei muito interessante esse comentário da Tsuki. Muito interessante. Ela fala o seguinte, ó. O senhor já alertava, assim como alertava sobre vários assuntos. Antes falava sozinho, não mais. Hoje somos milhões que, graças ao Senhor, conseguimos enxergar a riqueza que é o nosso Brasilzão e o quanto precisamos defendê-lo. Defender a nossa soberania nacional e não de um conglomerado. E quando eu li isso daqui eu vim juntar isso aqui o vídeo, eu achei todo aquele material, eu falei, pô, cara, olha o que o Vilimigo trouxe, olha o que o Renato tá trazendo, olha o que a Mônica trouxe, olha o que a Yara trouxe. Aí tem o Luiz, fez outro que me trago, engenheiro, eu acho que eu trouxe uma coisa dele esses dias. Teve outro cara, o Alexandre, também fez uma thread interessante sobre essas questões. Só pegando isso aqui, questão ligada ao meio ambiente. Em 2015, eu já entendi algumas coisas de política, mas eu tá preocupado do uso dessa agenda, pauta verde, para tentar avançar com algumas coisas, eu tava nem aí, eu tava alheio. O Bolsonaro tava lá. Tava lá falando pra galera. Não, olha isso aqui, pô, presta atenção. Então não é de agora, não é modinha, Bolsonaro não aderiu Não, 2015, Bolsonaro já tava lá, gente. Já tava lá.
E vendo essas postagens, não tem como não botar fé no Brasil. Você vê, a população está acordando, a população está acompanhando, a população produz conteúdo para informar a população e vai mandando via WhatsApp, vai mandando via Twitter, Instagram, redes sociais como um todo. Aí alguém pega, replica e vai aumentando, vai reverberando a voz. E é isso que eles querem tirar. Esse tipo de informação só quem pode te contar é a imprensa. Vamos continuar. Dá pra falar do Moro? Pior que essa parte do Moro ela é mais comprida. Ela é mais comprida e requer tempo. A gente comenta do Moro amanhã, porque isso aqui vale a pena comentar com calma. Vamos falar aqui só desse finalzinho dos isentões, porque tem tudo a ver com essa questão de soberania. Amanhã a gente fala do Moro. PT mantém canais abertos com o PSDB, mas não quer melindrar o Dória. Oh, rapaz. PT mantém canais de diálogo abertos com o PSDB e espera uma aproximação com o histórico rival, caso a disputa permaneça polarizada entre Lula e Bolsonaro, mas não fará nenhum avanço público para não criar constrangimentos ao ex-governador João Dória. Petistas que integram a coordenação de campanha de Lula afirmam que o partido construiu bons laços com tucanos históricos, como quem? Tasso Gereissati, esteve com José Disseu recentemente. Ex-senador Teotônio Vilela Filho também esteve com José Disseu. O ex-governador Marconi Perillo. Para manter a cordialidade com o PSDB, não haverá sinais públicos entre os partidos enquanto a terceira via estiver no páreo. Existe uma ala do PT que acredita ser possível conquistar uma declaração de João Dória a favor do Lula, sobretudo se o mote da campanha no segundo turno for a defesa da democracia. Existe terceira via? Existe terceira via? É tudo igual. Dória é Lula. Moro é Lula. Eduardo Leite é Lula. Ciro Gomes, nem precisa falar. Aí fingem que, não, blá blá blá. Não, eu sou anti-Lula. Como era a capa da Isto É? Nasce o anti-Lula, falando do Dória. Mas ele continua sendo anti-Lula, porque agora tem uma coisa mais importante. Temos que deixar a diferença de lado para proteger a democracia brasileira do golpismo. Aí você vê isso daqui também. Padilha agrada mercado prometendo Lula, paz e amor 2.0. O Alexandre Padilha é ex-ministro petista, defensor do meu corpo, minhas regras. Ele teve algumas conversas com o mercado financeiro e tem dito que no eventual governo Lula, diferenças serão superadas com negociação. É até brincadeira, né? PT negociar para resolver. Tá bom. A versão é Lula, paz e amor 2.0. Diz um dos que assistiram a sua fala no último dia 28, onde? No Itaú. A versão contrasta com o Toduro de Gleisi Hoffmann e o economista Gabriel Galípolo, que circularam pela Faria Lima há um mês e entraram em discussões quentes sobre, entre outros temas, a privatização da Eletrobras. Olha esse final. Interlocutores dizem preferir Padilha, que já tem conversas marcadas. O Padilha já está com conversa marcada. Credit Suisse, Traders Club. Traders Club tem até um dos donos aí, não sei se é dos donos, um dos caras aí bem famoso do Traders Club, que é o Café com Ferry. Ele é o maior fã do Eduardo Leite no Brasil por motivos desconhecidos. Vamos conversar com Padilha. Botaram a estátua do Paulo Guedes, né, pra tentar dar capital. Tá aí conversando com Padilha. Vai sentar no colo do Lula. O Eduardo Leite vai ficar puto da vida. E obviamente, tem conversas que se já tá indo se encontrar com o Ferri, que é fã do Eduardo Leite, e se diz mais à direita, o que é do Benchimol? Conversas com a XP do Benchimol e no Grupo Esfera. Nesses dois últimos, por isso que eu grifei de verde, com Wellington Dias. Irmão, vai o Padilha junto com Wellington Dias, ex-presidente do Consórcio Nordeste, amigo do Carlos Gabas, um dos caras que estava, articulando a campanha do Lula antes de tomar forma no ano de 2021. Já tinha campanha desde aquele tempo, mas um dos principais articuladores do Lula é o Wellington Dias. O Wellington Dias foi quem procurou, por exemplo, o general Santos Cruz, segundo matéria que saiu no jornal O Globo em 2021, para sondar, ver, etc. Quem sabe até colocar como vice do Lula. Esse é o mercado financeiro.
A única preocupação parece que é boletar. Dar uma boletada, botar um troco no bolso. O Brasil exploda. O Brasil que se exploda. O pobre pode passar fome. Pra mim não vai faltar, né? Eu tô fechado com o Lula, tô fechado com o Alexandre Padilha, fechado com todo mundo aí. Wellington Dias. E a gente fecha o vídeo com essa postagem aqui. Não sei quem é esse Silas Feitosa. Sei que o Roger sabe quem é, né? O Traje a Rigor. Eu acho que resume bem o isentão. O neném. Seja 100% contra a esquerda, porque a galera da esquerda são 100% contra você. Mesmo que você seja um moderado pó de arroz. Por isso, apoie o governo Bolsonaro não é uma opção. Se ele fracassa, não é a sua direita moderada que volta. Ela nem existe. Ela nem existe. É a esquerda organizada que vai chegar ao poder. Foro de São Paulo. Sendo assim, o governo Bolsonaro é o nosso último bastião político. Não sejamos tolos em sabotá-lo. Acho que resume muito, né? A galerinha do neném. E com isso a gente fica por aqui. Manda os vídeos que eu dei play no vídeo de hoje lá pra vocês. No Telegram a gente comenta sobre Bora Amanhã porque é interessante. Isso é interessante mesmo. Ver a própria esquerda brigando entre si. E é isso. Lembra de compartilhar? Não esquece. E se gosta do meu trabalho, óbvio, pode se tornar membro do canal, me apoia pelo Patreon, o link tá sempre na descrição. Mas vai lá no Telegram, pega os vídeos, principalmente do Lula, duvidando da facada que Bolsonaro tomou. E é isso. Nos vemos amanhã. Fui, meus amigos.